Em tudo. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar todos os demais vereadores, na presença do presidente desta casa, vereador Silmar Matos, e cumprimentar os vereadores da situação, em nome do líder da bancada, vereador Pablo, e da oposição, o vereador Fábio Queiroz. Então, assim, cumprimentando a todos. Quero inicialmente agradecer pelo convite de vir a esta casa prestar esclarecimentos sobre as duas últimas publicações que o sindicato realizou na sua rede social e no site, da instituição, referente à merenda escolar e referente à posição do prefeito em desistir do acordo firmado com os trabalhadores. Por isso, nesse momento inicial, vou fazer uma breve fala com relação à questão da merenda. É do conhecimento de toda a sociedade brasileira e mundial a pandemia que estamos vivendo no globo. E por conta disso, a necessidade das medidas restritivas, principalmente voltada à questão educacional, porque entendo como educador que o espaço de maior aglomeração em ambientes fechados o dia inteiro trata-se de uma sala de aula e que muitas vezes não temos, em nível de CAEM e de Brasil, estruturas adequadas nas unidades escolares para as devidas medidas de higienização e de contato, com os demais. Então, a arte de educar é uma arte de estar em contato muito próximo com o outro, principalmente nas séries iniciais. Dito isso, nós aqui do sindicato aprovamos e concordamos com a suspensão das atividades pedagógicas. Por conta disso, sobra-se a merenda, que seria utilizada para alimentar as crianças no período normal de aula. Essa merenda passa a não ser mais usada. Nós, inicialmente, ainda no finalzinho do mês de março, fizemos uma postagem na rede social, questionando no sentido de por que não utilizar essa merenda para distribuir às famílias carentes. Nesse momento, nós ainda não tínhamos ali uma regulamentação por órgãos superiores que assim desse esse respaldo. Mas já se havia um movimento no país para esse olhar. A Secretaria de Educação, em um grupo à parte dos gestores, publicou informações que não estaria distribuindo as merendas, porque ao retorno das aulas, esse período seria de tempo integral, o que não concordamos e precisamos, senhores vereadores, discutir isso. Nós não temos estrutura nas unidades escolares que suporte escola em tempo integral. Fazer isso só para cumprir 200 dias letivos que já foi suspenso, ou melhor, as 800 horas, é querer levar o nada a lugar nenhum. Veja, todas as salas de nossos ambientes escolares têm turmas pela manhã e turmas pela tarde. Tempo integral é colocar esse aluno, certo? Que está no matutino, também no vespertino. Nós não temos espaço para isso, nem é permitido e possível colocar os alunos que estão em um turno, em série diferenciada, também, certo? No turno oposto em outras séries. Até porque, me desculpe aqui esse comentário, antecipado e talvez fora do contexto, mas para mim é dentro, nós não utilizamos
no município dos mais de 20 milhões de reais para, de fato, criarmos uma estrutura adequada nas escolas. Todos vocês são conhecedores disso, que as reformas que estão sendo feitas, não foi feito ampliações. E quando essas foram feitas, a exemplo de algumas escolas, foram feitas porque salas de aulas já funcionavam em banheiro ou em outras dependências inadequadas. Então, essa ampliação, quando ela ocorreu, esses espaços já estão ocupados. Dito isso, sonhar com a possibilidade de aula em tempo integral para nosso alunado é utopia, ou é querer fazer da educação qualquer coisa. E isso nós não podemos aceitar enquanto educadores. Porém, o governo federal decretou, se não me foge a memória, no dia 7 de abril, uma lei federal que orienta a distribuição dessa merenda. E nós publicamos essa lei e solicitamos que essa merenda fosse, de fato, distribuída em kit de forma de cesta básica. Por incrível que pareça, está aqui em minhas mãos, publicado no Diário Oficial da Prefeitura, do dia 9 de abril, 2 dias após a lei federal, o município de Caém publicou nota de esclarecimento que diz, não vou ler por conta do tempo, mas está no Diário Oficial da Prefeitura, que não vai distribuir a merenda por razões óbvias. Primeiro, porque as famílias de Caém estarão recebendo o auxílio emergencial e a sua grande maioria, que se trata de famílias carentes, são beneficiadas do Bolsa Família. Com isso, a administração está dizendo que nós não temos em Caém famílias que necessitariam dessa merenda. Isso foi no dia 9, essa publicação. Por conta dessa publicação, mandamos no mesmo dia que foi publicado, a PLB e o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, o CAI, ofício à Secretaria da Educação, pedindo acesso à cantina central e às cantinas das unidades escolares, para que a gente pudesse verificar as denúncias que estavam chegando até nós. Que denúncias foram essas, senhores vereadores? Que parte dessa merenda, quando se trata de frutas, a exemplo de melancias e outras, estava sendo jogado fora porque estava ficando estragado. E que muitos itens da merenda escolar nas escolas está com prazo de validade próximo a vencer. O município continua recebendo os recursos do PENAI. Mediante a isso, solicitamos, através de ofício, à senhora secretária de Educação, o acesso às escolas, como solicitamos também a relação de produtos comprados e as guias de remessa às unidades escolares. Pasme, mas a resposta que tivemos foi: a secretaria funcionou na segunda, funcionou na terça, funcionou na quarta. Mas na quinta-feira, quando nós chegamos para entrar na cantina, o portão de acesso estava fechado. Eu tive, senhores vereadores, junto com a colega, presidente do Conselho do CAI, todo o cuidado de enviar uma mensagem à senhora secretária, informando que nós estávamos ali desde 8 horas esperando. Isso já era 10h30 da manhã. E que se ela não abrisse ou desse qualquer justificativa, a gente ia tomar os mecanismos possíveis. Sabe o que ela mandou dizer? Joinha. Foi isso que ela respondeu na mensagem. Joia. Isso é um absurdo. Aceitar isso é de uma imoralidade pública sem tamanho. Primeiro porque o órgão é público, depois porque se trata de duas instituições que têm o dever, o papel de fiscalizar qualquer questão relacionada à educação. Eu gostaria que o poder público, na sua estrutura maior, baixasse o estatuto da PLB sindicato e lesse quais são as competências desse sindicato.
Nós não estamos pedindo absurdo, nós estamos fazendo aquilo que o nosso estatuto nos permite, além das leis maiores e a lei de acesso. Depois disso, no dia anterior, a prefeitura publicou um decreto 104, no dia 15, criando um comitê intersetorial para avaliar o quantitativo e a possibilidade da distribuição da merenda. É irônico, mas às vezes é preciso dizer, os que não precisavam ficaram pobres e famintos em 2 dias. Isso é no mínimo absurdo, porque dia 9, você diz e justifica que não vai distribuir por tais motivos. 6 dias depois, você volta atrás e diz que vai distribuir. Parabéns à atitude, primeiramente, da prefeitura em voltar atrás, em admitir a entrega dessa merenda. Mas o que nos chamou, vereador Pablo, vereadora Jane e os demais, atenção nesse decreto, é que esse decreto é composto por instituições municipais. Entre elas, o Conselho Municipal de Educação, a qual estou enviando ofício à secretaria, pedindo para saber se houve alteração dos seus membros. O Conselho Municipal de Educação é composto por minha pessoa, o professor Antônio César e a própria secretária de Educação. Nem eu, nem o professor Antônio César fomos convidados para esse conselho, e a secretaria de Educação já representa a própria secretaria. Ela não pode representar 2 corpos em um mesmo lugar. Secretaria de Educação e membro do Conselho Municipal de Educação. Foi chamado para representar, membro do conselho, uma professora da rede municipal que não sequer faz parte de nenhum outro conselho. Isso é no mínimo, gente, senhores, absurdos. E como eu disse no vídeo, repito, qual o problema das pessoas ter acesso à cantina? Vê a merenda que estava lá. Então isso para nós nos provocou grandes indignações. Estamos tomando as medidas cabíveis e necessárias que nos compete, porque se trata de restringir o acesso do Conselho Municipal de Educação e do sindicato em fiscalizar o que está lá, que é público. E mesmo que não fôssemos qualquer instituição, como aluno, como pai de aluno, como qualquer cidadão do município, eu teria direito. Esse direito nos é assegurado por lei. E digo mais, no ofício, fazendo aqui essa ressalva, solicitamos que a secretaria, vereador, presidente desta casa, designasse um funcionário da secretaria para que nos acompanhasse todo o trabalho. Inclusive colocamos disponível o carro da PLB para que o funcionário pudesse ir em todas as cantinas. Mas tivemos o acesso negado. Com relação à questão do segundo vídeo, que o prefeito desiste do precatório, eu gostaria aqui de relatar aos senhores, e acredito que os senhores vereadores sentem a profunda tristeza, e até eu diria, me desculpa a expressão, a forma fria, planejada, de como somos enganados. Essa casa foi palco da aprovação de uma lei municipal. No dia da aprovação dessa lei, eu estava em Jacobina, e quando a Câmara enviou o projeto para cá, tinha colocado no projeto inicial que o prefeito iria ratear 25 milhões de reais aos professores, quando na verdade o município não tinha nem recebido esse valor. Eu acho que os senhores lembram que eu saí de Jacobina para cá correndo, falei com o doutor Vanderlei, ele pediu para mandar o projeto, falei com o prefeito, que estava em Salvador, liguei para ele, falei com ele, que aquele projeto estava naquela situação, ele autorizou eu sentar com o secretário Edivan e com o Gilmar, o outro secretário, certo? Mandar o projeto para o doutor Vanderlei para que ele fizesse a adequação e essa casa voltasse aquele projeto, porque o pedido era de urgência urgentíssima. E parabéns aos senhores, votaram de forma unânime.
unânime tivemos aprovado. Quando ainda, gente, eu quero registrar isso, em 2016, que vínhamos fragilizados pela forma como a administração naquele momento tratava os trabalhadores desde 2015, onde fazíamos greves e paralisações. Digo fragilizado porque tinha sido a primeira vez na história de Caém que o povo de Caém via aquelas cenas na rua. Caém nunca tinha visto uma greve de trabalhadores, nunca tinha visto. Então nós estávamos fragilizados. No processo de campanha política, o atual prefeito se aproxima e promete a categoria em cima dos palanques, que se o Caém recebesse o dinheiro, pagaria o precatório aos professores. Quando eleito, em reuniões e assembleias, diz a todos em alto e bom som que pagará 25 mil reais quando o dinheiro entrasse. Todos ouviram essa história e são conhecedores dela. Em outubro de 2017, quando o dinheiro entra na conta da prefeitura, o senhor prefeito muda o seu discurso, e eu não vou criticar por isso, porque os tribunais de contas passaram a emitir parecer dizendo que os municípios, os gestores, não deveriam pagar esse dinheiro aos professores, em forma de rateio nem de abono. Mas para nós isso não seria problema, porque acreditamos nas coisas certas, honestas, éticas e que a justiça dê respaldo. Por conta disso, passamos a construir a necessidade de se manter em conta 60% desse acordo, ou melhor, desses recursos. Isso o prefeito acatou, mas em menos de 60 dias nós não tínhamos mais os 60%. Começamos uma nova fase, que muitos dos vereadores da situação participou dessa construção, aonde ele garantiu, inclusive em uma assembleia, que deixaria em conta 8 milhões na conta que estava na Caixa até a Justiça tomar uma posição. Registre aqui de passagem que antes disso, no dia 6 de abril de 2018, nós tivemos o segundo encontro de educadores do município de Caém, aonde o prefeito, diante de um público de mais de 500 pessoas, disse alto e bom som: Caém vai pagar, se a justiça der direito, 60% aos professores do município. Eu ouvi naquele momento e registrei eles, os colegas de outros municípios, gritando: eu quero um prefeito desse meu município. E olhei para a cara de muitos professores que não tinham votado no atual prefeito e vi a cara de decepção e tristeza com a cabeça baixa. Hoje eu vejo a cena o contrário. Os colegas dizendo que não quer mais ele e os que estavam tristes dando risada. Lamentavelmente. Mas os 8 milhões da Caixa que deveria ficar em conta também não ficou, porque em menos de 40 dias o prefeito gastou. Sendo mais rápido a isso, construiu-se um acordo com base numa reunião de duas assembleias em Gonçalo, com mais de 180 a 200 pessoas. O prefeito se comprometeu, inicialmente a proposta de 20, avançamos para 25 mil reais a cada professor e 2 mil ao pessoal de apoio. De lá saímos para construir o acordo. Construímos o acordo em várias reuniões com o jurídico da prefeitura e o jurídico do sindicato e a participação da categoria e de vereadores também. Daí veio a lei para esta casa que eu já fiz referência. Protocolamos judicialmente. A primeira instância, não podemos ser injustos, negou a homologação do acordo, doutor Elivelto. Sabe por quê? O juiz disse, estou interpretando a fala dele, claro que ele não ia dizer com essas palavras, mas ele deixou subentendido
que não homologava o acordo porque o acordo tinha vícios, e essa palavra ele utiliza, ou seja, na interpretação que aquele acordo poderia ser um projeto político para uma campanha futura, por isso o prefeito queria dar dinheiro aos professores. Recorremos na segunda instância de comum acordo com a administração, porque tudo foi construído coletivo, de forma amigável, de forma democrática, sem imposição a nada. As imposições vieram quando passaram a não cumprir o que estava no documento e assinado. Aí sim, começou, eu nem diria imposição, começou uma atuação mais dura do sindicato nesse sentido, melhor corrigindo isso. A segunda instância, ao receber o processo, olha, nós demos entrada, vereador Toninho, em março de 2019, em agosto, o prefeito Gilberto Matos protocolou um documento pedindo a desistência do município no acordo. Fizemos uma nota, o dia que se descobre a verdade. Eu não esqueço do que eu recebi no meu privado, dizendo que não era necessário aquilo, que ninguém estava correndo de nada, pessoas ligadas à administração, e que eu estava rompendo as relações de forma unilateral. Eu tenho todas as conversas. Mas seguimos em frente. O desembargador solicitou o Ministério Público Federal, que já entreguei nesta casa, em segunda instância, a se manifestar em relação ao acordo. E o Ministério Público foi categórico: o acordo é legítimo, tem respaldo, não há vícios, não há ilegalidade. Opinamos pela sua homologação e pelo bloqueio de 60%, vereador Lulinha, dos recursos do precatório. No dia 30 de março de 2020, o prefeito foi intimado a se manifestar sobre o processo. Como ele fez em toda essa história que eu conto aos senhores, enganou mais uma vez. E todos nós, inclusive esta casa, tínhamos reuniões aqui no dia 6. O vereador Pablo, que foi convidado, mandou inclusive justificar que não poderia estar na reunião por conta de uma outra reunião que iria discutir a prorrogação dos decretos municipais por conta do Covid, e que eu concordo que nesse momento a vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Aquela reunião, vereador, era muito mais importante do que a que nós estávamos fazendo aqui, porque ia tratar das questões a respeito da vida, e esse é o bem maior em qualquer situação. Mas naquele momento também o prefeito informou ao senhor que só iria se manifestar no dia 30. Ele já tinha se manifestado no dia 5. Porque foi no dia 5 que está o registro do protocolo da sua manifestação no Tribunal de Justiça. Mais uma vez, fomos todos enganados. Categoria e esta casa. Mais uma vez. E para finalizar, dizer que o prefeito, de forma fria, calculista, sorrateira, no apagar das luzes, de forma unilateral, não foi humilde, não foi humano, não foi digno de chamar os trabalhadores, como sempre os trabalhadores fizeram com ele, e dizer: gente, infelizmente, tudo que eu disser aqui, vocês podem me condenarem, porque isso é dignidade, assumir falhas, isso é ser humano e ser honroso também. Tudo que vocês disserem aqui, vocês estão certos. Todas as pedras que vocês jogarem, eu aceito. O único errado sou eu. Mas não tenho mais condição de cumprir o acordo, pois nos empolgamos com as reformas, e não quero fazer crítica a elas, porque aqui não fui chamado para isso, e com os investimentos na educação, também não quero fazer qualquer crítica a isso, e gastamos, e quando se demos por conta, senhores, não temos mais o recurso. Faltou humildade,
faltou sensibilidade, faltou o ato mais nobre da vida, o ato humano e o ato humilde de reconhecer seus erros e suas falhas, mas protocolou um decreto desistindo friamente do acordo e dizendo que está fora do acordo. Mas posso dizer a vocês que nós ainda temos muitas esperanças. E tem muita coisa que o sindicato já está trabalhando, porque houve compromisso, houve responsabilidade. O acordo ele não é obrigado a cumprir, não. Mas tem outras coisas que ele é obrigado a cumprir, sim, e nós vamos brigar por isso. E dizer nesta casa que eu ouvi um partidário do prefeito, nas redes sociais, dizer que Canhém agora só fala precatório, precatório, precatório. Não. Nós falamos também o coronavírus. Mas, no momento, a forma covarde de como desistiram daquilo que foi construído democraticamente, é mais importante discutir isso do que o corona, quando Canhém não tem nenhum caso. Inclusive, volta às suas atividades ao normal, na medida da circulação de pessoas e do que é necessário. Nós vamos discutir. E estamos esperando terminar o momento das restrições sociais, porque nós vamos fazer todas as ações que um povo, um sindicato que tem seriedade e respeito pelo seu trabalho vai fazer. Vamos tirar uma tiragem de uma carta aberta, 5.000 cópias, que já passou pelo jurídico e está pelo advogado, ou passou no advogado e já está na gráfica, desculpe, onde nós vamos estar relatando os gastos e as atitudes. Vamos utilizar de tudo que a justiça e a legalidade nos permite, mas vamos fazer o que fizemos no passado, porque a PLB não está a serviço de qualquer lado político. Porque se perguntado aqui fosse o que doeu mais, o passado ou o presente, eu diria que os dois foi muito decepcionante. Muito obrigado. Professor Gilvando, mais uma vez agradecer e deixar em aberto aí para os colegas vereadores, caso queira questionar o Eu mesmo. gostaria de fazer uma pergunta. Obrigado, senhor presidente. Professor Gilvando, mais uma vez agradecer sua vinda a essa casa. Sempre que chamado, vem discutir questões ligadas à educação. E como o senhor disse aí, com relação à última reunião aqui, onde tivemos a reunião intersetorial, inclusive com a presença também da vereadora Jane, da vereadora Maria, do vereador Antônio Carlos, para tratar sobre o coronavírus. Até para que se justificasse não a ausência, mas a possibilidade de outro dia da reunião, eu questionei a administração se iria, pelo fato do Tribunal de Justiça, através de decreto, ter suspendido os prazos processuais, audiências, tudo mais, até dia 30, que a gente não sabe se vai prorrogar, se vai manter, se a Prefeitura iria responder à intimação. E a informação é de que, naquele momento, não. Iria esperar a volta do prazo. Eu só queria informação, o processo, se eu tenho o número aí, é 800487158-2019-805-0000. Eu não sei lhe precisar, porque infelizmente eu não trouxe a cópia, mas posso estar passando para o senhor. Porque está aqui, assim que o eu senhor chegar disse lá. que o protocolo 4. Eu não estou com isso questionando nada, não. Eu só estou porque eu perguntei, quando o senhor me disse, Pablo, a prefeitura já respondeu. E eu disse, mas me disseram que não iria responder. Aí Exato. eu questionei, eu disse, eu consultei a prefeitura e vocês me informaram, até para que eu informasse os vereadores, para que, se porventura tivesse a possibilidade dessa reunião ser em outro dia, porque a prefeitura não iria responder. E depois eu vi um vídeo seu dizendo que respondeu dia 4 e agora... Dia 5. Dia 5, mas nesse espelho processual aqui, nesse andamento do processo, está aqui a última petição, dia 15 de abril. Não tem anterior, a anterior é dia 31/3. Por isso que eu estou querendo saber do número do processo, para ver se realmente é o processo.
Vereador, informo a Vossa que, conforme o manifesto, e posso mandar isso para o senhor, aliás, está inclusive na nossa rede social. Até por questão, assim, como eu entrei em contato com o presidente e disse, o presidente, recebi a informação da prefeitura que não vai haver, a prefeitura, o poder público, a prefeitura não vai se manifestar nos autos do processo nesse período. Aí depois eu vi o vídeo, que foi dia 5, 4, e aqui está dizendo que foi dia 15. Eu quero primeiro fazer uma ressalva na fala do senhor e dizer que a PLB, na sua totalidade, e eu digo porque eu falo pela PLB junto com os meus colegas da diretoria, mas também de forma muito pessoal, a pessoa do professor Gilvando e também a pessoa do coordenador, tem uma gratidão e um reconhecimento enorme, apoio que o senhor, não diferente de cada um que está aqui, mas como estamos dialogando nós, tem dado aos trabalhadores. E quando eu falei da reunião, foi exatamente justificando que a sua ausência naquela reunião não foi por um desmerecimento, mas foi por uma justificativa maior, que seria a própria vida, tá? E quando eu me refiro à data, está lá o documento assinado pelo senhor prefeito, esse que inclusive está nas redes sociais do sindicato, tá certo? Como esse movimento, a Secretaria Judicial movimentou o processo dentro da Justiça, que é o que eles protocolam no processo aí, eu não sei, mas o documento assinado pela Prefeitura, pedindo para desistir, eu posso estar lhe enviando. Agora, uma outra coisa a gente precisa discutir. Se foi dia 5 ou dia 15, eu acho que a data é o que menos importa. Mas o que mais está aqui em jogo é entender a atitude do prefeito e dizer que o prefeito de Caém, vereador Pablo e os demais, tirou o direito dos trabalhadores de ter na justiça o direito da justiça fazer justiça. Nós não tínhamos medo da justiça, nunca tivemos, tanto que nós trilhou esse caminho. Mas o prefeito de Caém, o prefeito Gilberto Matos, tirou dos trabalhadores de Caém, de forma unilateral, o direito da justiça se fazer justiça, que fosse contra ou a favor dos trabalhadores. Estávamos preparados para perder e para ganhar, até porque nunca vendemos o sindicato qualquer falsa esperança. Vereadora Jane, que sempre participou dos encontros, sabe que sempre nós dissemos, acreditamos na justiça e acreditamos que vamos receber porque a justiça será favorável. Mas cuidado, porque a justiça pode dar o contrário. Então, o que está se discutindo em Caém, que eu vejo algumas pessoas dizendo, vamos parar com o precatório. Não está se discutindo se os professores de Caém e os demais servidores receberam ou deixaram de receber, vereador Fábio. Está se discutindo o fato do prefeito de Caém não deixar que a justiça seguisse o seu curso e tomasse sua posição. Ele decidiu como se fosse juiz a hora dele sair do acordo. É isso. Senhor Gilvando, novamente agradecer, né, a presença do senhor, representando a instituição a qual o senhor é o coordenador, e dizer que essa casa sempre está de portas abertas para... Só para concluir, presidente, não sei se todos receberam, eu recebi hoje uma nota informando da validade dos alimentos. Até a minha opinião foi que deve ser chamado, sim, a PLB, uma comissão, para ir até comprovar, mas que a data de validade dos alimentos da cantina é ano 2021. Então, eu, Gilvando, tive uma conversa tanto com a administração e terei com a secretária, que eu acho que não se deve... Fui vereador de oposição e percorri todas as escolas do município junto com o presidente dessa casa, junto com a vereadora Carol e junto com o vereador João. E tivemos muitas dificuldades em várias escolas onde chegamos, e o presidente lembra disso, até para ser recebido. Nós, como vereadores, detentores de mandatos eleitos pelo povo e pela Constituição, fiscal do dinheiro público,
E em muitos lugares tivemos problemas ou dificuldades de entrar, de ver. Tivemos a oportunidade de ver merendas que não eram condizentes. E, diante de tudo isso, eu mesmo hoje sendo vereador de situação, não vejo problema nenhum de que uma comissão ou vereadores hoje de oposição façam a mesma coisa. É o papel e foi essa a minha opinião com relação à administração e quero ter com a secretária nesse sentido. Acho que, nesse momento, a união, melhor dizendo, a expressão melhor, de forças, entendimentos, para que a gente não está falando discutindo política, a gente não está discutindo oposição ou divergência ideológica, e sim o combate, aqui falando da merenda, combate a esse vírus e soluções para que nossa população, as crianças e o povo em geral, não sofram com falta de alimentos, até mesmo fome. É um termo um pouco pesado, mas a gente sabe que se perdurar muito tempo, pode vir chegar nessa situação. Eu acho que é momento de se unir para que cada um contribua nesse sentido, como disse aqui o presidente na estante com relação ao projeto do crédito suplementar, que ninguém aqui em sã consciência vai ser contra, sabe, e todos nós com experiência que temos, sabendo que todos os recursos vindos que não estão no orçamento aprovado por nós, tem que ser dado o crédito suplementar, até para que haja legalidade de uso e possa o município dispor. Já tive a oportunidade, antes desse episódio, de dizer à secretária que era favorável antes até do decreto da merenda escolar, e acho que todos nós aqui, nesse sentido, o vereador Antônio Carlos se prontificou também a conversar com ela, para que se haja abertura de um diálogo, de uma reunião, para ver essas questões, tanto da merenda, quanto outras coisas que envolvem o coronavírus, para que a gente possa, unidos, tentar amenizar o impacto e o sofrimento do nosso povo. Vereador Pablo, a gente sabe das dificuldades de quem fiscaliza, como no passado você coloca, e o quanto isso é difícil. Falta ao povo, e aí a gente se refere ao povo de Caém, principalmente aos governantes, que entender que o bem público não é o bem privado. Na minha casa, na casa do Senhor, a gente pode até escolher quem entra ou não, mas nas repartições públicas não há isso. Principalmente quando se trata de órgãos como, no seu caso, que iria e que tinha essas dificuldades. As pessoas precisam entender isso. A PLB não está se colocando contra ninguém, nem o Conselho se colocou contra ninguém. Observe que bacana. Imagine, vereador, que nós tivéssemos entrado na cantina e agora a gente volta, porque toda ação nossa, ela tem sua ressonância no nosso site e publica, até para aqueles que não estão ali ter conhecimento, e agora a gente chegar no nosso site, fazer a matéria e dizer os áudios recebidos que a merenda está vencendo, até porque a gente muitas vezes, quem mandou o áudio a gente não sabe, pode ter uma intenção política nisso, a gente está agora lá dizendo não, a merenda está lá, a merenda está dentro do seu prazo de validade. Imagine a ressonância que isso daria ao poder público, mas não. Tiraram, inclusive, o direito de nós mesmos fazer a defesa da própria administração e termos que ir para o lugar da crítica por conta da questão negada. E aí é essa questão que fica. E a gente quer construir, a gente quer um Caém que é bom para todo mundo, independente de quem governa. Não importa, a política tem sua rotatividade. Hoje é um, amanhã é outro. Nós vamos estar aqui e precisamos construir coletivamente, independente de lados políticos, lados partidários, porque as pessoas é que importam. Vereador Fábio está me perguntando o seguinte, o quantitativo de merenda é significativo ou não é? A gente não tem como responder porque a gente não teve acesso. Então, a partir do momento que a gente não tem acesso, a gente não sabe falar nada sobre a merenda. Professor Gilvando, eu lhe agradeço a sua vinda a essa casa, o senhor, a direção da PLB, e dizer ao senhor contra a sua ida à cantina central, ao depósito. Comigo aconteceu tipo a mesma coisa, quase parecido. Eu cheguei aí a fazer uma visita a alguém no hospital,
municipal aqui da sede e o guarda não deixou entrar. Não era dia de cirurgia. Ele disse, não, você não pode entrar. Eu também virei minhas costas com minha simplicidade e humildade de sempre. Virei minhas costas e saí. Mas alguém falou a ele que eu sou vereador do município, que eu poderia entrar no hospital. Ele foi me procurar, me pediu desculpa, e eu retornei ao hospital. Eu estou falando isso aqui, e pode ter acontecido isso da pessoa que lhe atendeu, não tinha essas informações, que o senhor, além de presidente do sindicato, o senhor também é membro do conselho. Pode ter sido acontecido. E também queria informar, o vereador Pablo já falou a respeito que as merendas só vencem em 2021, que as frutas foram feitas polpas, não foram perdidas. E só um esclarecimento, né? E as frutas, como melancia, outras, goiaba, manga, foram feitas polpas. A informação que eu tive. Então, eu acho assim que pode ter acontecido uma forma dessa aí, a pessoa não estar com essas todas as informações que o senhor queria naquele momento, que era ver o que tinha no depósito da cantina central. Vereador Antônio Carlos, primeiro fazer um esclarecimento na fala do senhor, que não era o professor Gilvando, nem muito menos a APLB, era a APLB, mas o Conselho da Alimentação Escolar, que estava ali naquele local. Né, para não dar uma conotação, e não estou dizendo que foi a intenção do senhor, longe de mim disso, muito pelo contrário, compreendi o seu comentário e até agradeço, mas eram duas instituições que estavam ali e só estávamos em duas pessoas, mais um que deveria ir da secretaria, exatamente para atender os critérios estabelecidos, né, nos decretos municipais de aglomerações de pessoas. Em segundo, concordo plenamente com o senhor, poderia ter ocorrido uma desinformação. O problema é que a Secretaria da Educação sequer não deixou ninguém nem para dar uma satisfação. Então, não houve uma interpretação digamos assim, de papel ou de compreensões de se poderia ou não. Certo? A Secretaria da Educação sequer deixou alguém para chegar e dizer assim, ó, nós vamos marcar um outro dia para que vocês possam vir, inclusive convidar mais pessoas do conselho ou mais outras pessoas, porque nós não tivemos ninguém disponível para atender vocês hoje. A gente pede desculpas, mas vamos reagendar para tal data. Não teve qualquer informação. Nós ficamos em pé no portão, sem qualquer satisfação. Esse é um ponto que precisa ser esclarecido, né? Que não houve. Certo? Então, exatamente por isso, não houve essa interpretação de informação errônea. E que nós iríamos compreender. Eu já mandei pedir espaço nessa casa, certo? E que foi respondido que naquela sessão que a gente gostaria de fazer uma fala, não era possível, porque tinha outros convidados, outras demandas. Marcaria-se uma data posterior. Isso é mais do que natural. Os órgãos públicos também não são obrigados. Qualquer instituição mandar algo ali, tem que atender no dia que o outro quer. Ele tem que atender, logicamente, é o papel dele, mas existe também a condição do outro, e nós não estamos negando essa condição. Posso finalizar? Eu quero finalizar a minha fala reconhecendo, em nome da instituição, todo o apoio, mais uma vez, que esta casa, nessa atual gestão, tem dado aos trabalhadores. Tá? A cada um de vocês, sem precisar citar nome, porque são todos, tem dado apoio aos trabalhadores, até porque compreende que as ações que o sindicato desenvolve são plausíveis, são reais e não tem cometido nenhuma injustiça. Às vezes,
podemos até cometer, digamos assim, exageros nas nossas expressões, mas nas nossas atitudes da causa, tenho certeza que nunca cometemos. Senão, vocês teriam toda a liberdade, inclusive de chegar aqui e discordar de nós. O que nunca fizeram, porque acredito que também, como nós, acreditam no que fazemos. Quero aqui parabenizar esta casa. A PLB fez uma série de enquetes envolvendo o poder público, Secretaria de Educação, a própria instituição e esta casa. Enquete essas que é feita no site virtual do Google, que você projeta a pesquisa e as pessoas votam, aonde se a vereadora Jane votar 2 vezes, vai aparecer o voto duplicado para quem está monitorando a pesquisa. Não tem esse controle de quem votou, nem a origem do voto, do número, mas aparece voto duplicado, é a informação, e a gente desconsidera. E esta casa teve 74,6% de ótimo ao apoio aos trabalhadores, 19,8% de bom, 2,5% de ruim e 3% de péssimo. E que bom que tem esses resultados também, né? A gente tem que entender que numa avaliação ela não pode ser fechar, porque senão até já requer um olhar diferente, eu pelo menos o meu olhar. Então, esse resultado dessa pesquisa, avaliando o trabalho dessa casa, o apoio desta casa aos trabalhadores, simplesmente revela o que todos nós já sabíamos e o nosso agradecimento enquanto categoria a cada um de vocês.